Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos, investidor profissional, trader e também educador. Tenho um canal no YouTube, já com mais de 262 mil inscritos e contando todas as minhas mídias sociais, mais de 500 mil pessoas me acompanham todos os dias para falar sobre o mercado de criptomoedas. Essa análise não é uma indicação de investimento. O intuito desta análise é totalmente educacional e tem como objetivo ajudar as pessoas a compreender o mercado cripto. Seja bem-vindo ao canal Análise Cripto e para nos ajudar senta o dedo no like seu criptolouco. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber atualizações sobre o mercado cripto. Fique por dentro de todas as novidades e bombe seus lucros. Então vamos olhar a análise gráfica do preço do Bitcoin, que na minha opinião é a melhor forma de a gente encontrar possíveis reversões de forma antecipada ao restante do mercado através do Price Action, ou seja, a ação do preço, tá? Nós temos aqui então duas médias, a média de 14, a média de 59, a média de 8 semanas, a média de 80 semanas. E basicamente, pessoal, nós temos o seguinte, estamos abaixo dos níveis da água, ou seja, afundando, o preço está em tendência de baixa ainda. Permanecemos em tendência de baixa. Isso é um detalhe bastante importante. E, recentemente, nós estamos construindo uma zona de acumulação ou distribuição, o que, na minha opinião, é possivelmente o último movimento de queda que nós vamos ter para esse ano. E isso é uma opinião pessoal, tá? Não tenho bola de cristal, não consigo prever o futuro, mas, na minha opinião, a queda que nós vamos ver agora no curto prazo, no curtíssimo prazo, pode ser até metade desse mês, ou ao longo desse mês, até o dia 20, ou o mês de julho em si, eu acho que pode ser a última queda do mercado para esse ano, tá? Por quê? Porque, baseado na conversa que eu tive com o Mestre Stormer depois da nossa live na quinta-feira, eu também passei a ler algumas coisas sobre o cenário econômico geral e eu também acredito que nós vamos ter um soft landing. E eu vou explicar depois para vocês o que é esse soft landing, que é um pouso do cenário macro no curto médio prazo, tá? Então vamos explicar o seguinte, fofas. Nós estamos então com zona de distribuição, tá? Temos aqui um canal paralelo. Eu vou mostrar aqui para vocês que recentemente nós, dentro da tendência de baixa, estamos voltando para dentro da margem da média de 14 períodos aqui, de 14 dias, tá? Isso significa que se ele se mantiver abaixo desta média, ele vai querer trazer em até 2 semanas uma movimentação de baixa aqui, possivelmente vir no curto prazo até retestar novamente os $19.500. E em caso de perda, né, a gente pode evoluir a queda então até para o fundo anterior e possivelmente neste fundo anterior, então fazer a reversão que eu achei que ia acontecer nesse momento aqui, não aconteceu. Então, como não aconteceu o bear trap nessa região, na minha opinião, o bear trap mais indicado vai acontecer então nessa região. Eu acho difícil o preço cair muito mais além do que agora, mesmo com uma possível recessão, né? Um possível cenário de um PIB americano ser negativo em relação ao PIB anterior do primeiro trimestre, levando os Estados Unidos a entrar oficialmente em recessão. Conforme o investidor Sardinha estava comentando ontem no Domingão do Bitcoin, eu recomendo todo mundo a assistir, para quem gosta de cenário macro, né? Ele comentou, pô, o cenário já está em recessão. E eu concordo com ele, né? Mas isso não significa que o mercado vai continuar despejando e caindo violentamente sem um respiro. Se a gente prestar atenção aqui, pessoal, a gente tem... Deixa eu dar uma olhada aqui só se está tudo certo. A gente tem o seguinte, a gente ainda não teve nenhum pullback de alta desse grande movimento de baixa, tá? Então, eu acredito que nós estamos muito mais próximos de fazer um retorno de alta para o segundo semestre. Então, para o segundo semestre desse ano, eu estou um pouco mais otimista. Não que seja altas infinitas, altas violentas, né? Para buscar o topo anterior, não. Nada disso. Seria realmente uma calmaria do mercado, fazer o pullback para depois o preço continuar trabalhando lateralmente e tendo um pouco mais de dificuldade, ser aquela construção daquele fundo majoritário, né? Mas se a gente pegar o cenário desse ano para ano que vem, então desse ano agora julho de 2022 e projetando ele para julho de 2023, a gente pode utilizar o sentimento, análise de sentimento macro geral de todos os mercados para estabelecer que nós estamos em um sinal de um indicador onde aponta uma probabilidade de 100%
recentemente, né, de 100% de probabilidade do valor lá no ano que vem estar mais alto do que o valor de hoje, tá? Então, no curto prazo, sim, a gente pode cair mais, provavelmente a gente vai cair mais, mas na minha visão nós estamos muito próximos da formação do fundo, tá? Para esse ano. Eu acho que o mercado não vai mais cair tanto quanto já caiu para esse ano. Então, é uma pergunta que muita gente faz, né, para mim no Instagram, se é o momento de comprar Bitcoin. Na minha opinião, para quem quer acumular para um ano ou mais, é sim o momento de comprar Bitcoin. Deveria estar pensando em comprar Bitcoin e Ethereum hoje, tá? E ao longo das próximas semanas. Para o curto prazo já não é tão interessante, por quê? Porque pode ser que a gente venha a trazer um pouco mais de baixa, como mostra aí o nosso preço que está se movimentando ainda. Muito bem. Então é o seguinte, ó. Basicamente, nós temos, se a gente inverter o gráfico aqui, eu gosto de inverter o gráfico, né, para fazer trades apostando em tendências, no caso, né? Nós estamos então em tendência de baixa. Eu inverti o gráfico. Temos aqui os pullbacks. Aqui a gente pode encarar que é um pullback, tá? E logicamente, quanto mais na tendência a gente tiver esses pullbacks, mais próximos do topo nós vamos estar. E basicamente, a gente tem então a próxima região de suporte principal aqui. Se a gente pegar um pouquinho, voltar um pouquinho atrás aqui no gráfico, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Olhando aqui, nós temos essa resistência aqui antes de perder este fundo aqui, tá? Então, eu acredito que o preço do Bitcoin não vai perder essa região aqui, ó, tá? Na minha opinião, a reversão majoritária de tendência do Bitcoin no curto e médio prazo, o médio prazo seria 6 meses, tá? E o longo prazo, na minha opinião, é mais de um ano. Então, mais de um ano seria longo prazo, médio prazo seria de 6 meses até um ano. Então, no médio prazo, eu acredito que nós não vamos perder, e nem no curto prazo, perder essa região aqui dos 16 mil dólares, na minha opinião, vai ser o fundo majoritário do Bitcoin para esse ano, tá? Eu especularia, inclusive, que esse seria o melhor preço para comprar Bitcoin para esse ano. E também, provavelmente, para os próximos 2 anos. Talvez o mercado entregaria uma recessão, quedas de 2 anos, né? Conforme eu já expliquei em outras lives para vocês, que poderia levar o Bitcoin a 9 mil dólares. Mas o mercado teria que realmente ter uma onda contínua de baixa, vamos dizer assim, um cenário muito de queda ainda, para eu acreditar que essa evolução chegaria para o próximo ano até 9 mil dólares, tá? E 9 mil dólares, batendo 9 mil dólares, eu venderia qualquer coisa que eu tenho dentro de casa para comprar Bitcoin, mas isso é uma particularidade minha, não é uma recomendação de investimento, tá? Porque eu sei que tem muita gente que faz loucura. Então, senhores, nós temos aqui o gráfico do Ethereum, a mesma coisa. Eu peguei o gráfico do Ethereum, eu vou fazer um pequeno truque aqui para vocês, que é o gráfico de 3 dias, gráfico de 3 dias, da tendência de 3 dias, utilizando o Super Trend, tá? Que é o indicador de tendência aqui que eu gosto de utilizar. Estamos ainda bem longe do mercado conseguir dar uma segurada, uma acalmada. E o Ethereum de Lamey, ele está na mesma situação, né? Ele do BTC. Ele está em vamos dizer assim, em um canal lateral, como se fosse uma pequena bandeirinha de baixa mesmo, certo? Com o rompimento dessa bandeirinha de baixa, geralmente ele tende a vir a testar o fundo anterior. Então, na minha opinião, o Ethereum para o curto prazo ele pode bater os 840 dólares ainda mais uma vez. E eu acho que esse vai ser o fundo formado do Ethereum para esse ano, tá? À medida que eu acredito que o segundo semestre as coisas tenderão a melhorar um pouco e a economia, né, o cenário macroeconômico não continuar tão pessimista como estava agora recentemente, tá? O dólar segue em tendência de alta, então o dólar segue sendo o ativo mais valioso hoje, o ativo mais buscado, mas chegará em um dado momento em que ele vai bater topo, né? E no momento que ele conseguir bater o topo, a gente vai ter, então, na minha opinião, valorização das criptos novamente e principalmente empresas de tecnologia que são as primeiras a sofrer e também são as primeiras a retornar de um cenário mais apocalíptico. Então,
eu tô de olho em uma possível formação de topo pro nosso querido dólar, tá? O dólar vem ganhando valor principalmente perante ao euro, então o euro vem sofrendo contra o dólar. Por quê? Porque a situação econômica lá na Europa tá bem caótica, e agora, principalmente com essa tentativa deles empurrarem essa economia verde, né, de tirar os agrotóxicos, eliminar várias coisas, os agricultores lá estão até entrando quase em guerra civil contra o Estado de vários países europeus. E a gente vê esse cenário acontecendo então agora. Eu acho que, assim como tudo na vida, tem um ciclo e esse ciclo passa. Então não acredito que vão ficar 2, 3 meses nessa encrenca aí. A humanidade geralmente tem uma forma de conseguir sair do meio do caos, e geralmente isso acontece num período de 2 meses para o outro, né? Então, basicamente, nós temos dólar subindo ainda. E aí, o que eu queria comentar com vocês é sobre análise de sentimento, tá? Na análise de sentimento, então, o dump money, que seria o dinheiro aí do varejo, o dinheiro das sardinhas satânicas, eles estão em um nível de pessimismo extremo, e o smart money está num nível de otimismo extremo, que seria acreditar que nós estamos em um momento de oportunidade de comprar fundo, comprar barato, né? E aí, basicamente, isso se reflete também no S&P 500. Deixa eu dar uma olhada aqui no S&P 500. O S&P 500, ele começou a ensaiar, né, a tentativa do pivô de alta. Eu acho que ele não vai conseguir entregar o pivô de alta. Apesar da barra estar acima da média de 14 dias, eu acredito que o S&P 500 ele vai perder essa máxima aqui e vai fazer um topo mais baixo do que o topo anterior e entregar um pouquinho mais de baixa por um período de tempo maior aqui. Eu acho que o mercado de ações como um todo ainda pode derreter um pouquinho mais, né? Mas, logicamente, ele está começando a ensaiar um pouquinho de entrada de pessoas com interesse em comprar ativos voláteis novamente, né? O primeiro semestre foi bem caótico, muito se cresceu a renda fixa nesse primeiro semestre, mas no segundo semestre isso pode mudar, tá? Então a gente pode ter um pequeno retomadinha de alta depois que ele reencontrar um fundo aqui e formar um fundo duplo, ou mesmo conseguir construir um pivô de alta já a partir desta semana. Se ele conseguir se manter acima desta média e trazer uma alta positiva amanhã, ele já começa a trazer interesse de investidores para os mercados de risco, porque dele ultrapassaria finalmente, depois de meses, né, a tendência semanal da média de 8 semanas, o que seria, digamos, uma melhora no curto prazo, no cenário do curto prazo. Então, se ele trouxer uma barra positiva ainda essa semana, ele conseguir confirmar essa tendência, né, que ele tentou fazer de pivô de alta, mas ele precisa dessa confirmação, seria interessante. Mas a probabilidade, né, justamente por ele fazer topos e fundos descendentes, ainda é dele vir perder amanhã ao longo da semana e vir a retestar esse fundo novamente, tal como os outros mercados, como eu especulo nos outros mercados também, tá? E isso é muito por causa da construção da análise de sentimento aí que a gente vem enxergando, né? Nasdaq também é a mesma coisa, ela está exatamente na média 8 semanal, e aí a gente precisa que ela comece a construir topos e fundos ascendentes, né? Cruze essas duas médias, a média laranja com a média azul para cima, para o mercado ficar levemente mais empolgado e mais animado, tá? O que é geralmente interessante. Eu ainda prefiro ver eles perderem valor agora no curto prazo e depois conseguir fazer a reversão para ter entregar um tempo maior de alta e de reaquecimento aí dos mercados voláteis, né? Se isso aqui já não for um sinal de soft land, que é o pouso softs. Sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e vem aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto